aplicação da salvação. E ao falarmos sobre isso, conforme os irmãos podem verificar nos apontamentos que disponibilizamos para os irmãos, nós veremos 4 questões importantes que dizem respeito, que estão inseridas no contexto da salvação. Cada uma dessas 4 questões, cada uma dessas 4 ocorrências, podemos chamar inclusive de eventos soteriológicos, cada um deles é uma maneira pela qual Deus resolve um problema do pecador. Nós falaremos sobre justificação, regeneração, adoção e santificação. Como disse, cada um desses eventos de soteriologia, cada um desses eventos soteriológicos resolve um problema do pecador. Com a justificação, Deus resolve o problema do homem diante da lei, conforme os irmãos podem acompanhar nas anotações. Com a regeneração, Deus resolve o problema da morte espiritual causada pelo pecado. Com a adoção, Deus resolve o problema da inimizade do homem para com ele. E com a santificação, Deus resolve o problema do homem escravizado pelo pecado. E nós vamos iniciar através da justificação. Eu quero contar uma pequena historinha aos irmãos que pode exemplificar o que é a justificação. Certa feita, um homem que fora considerado culpado por um pecado, por um crime, foi levado ao tribunal. Quando ele chegou diante do juiz, ele ficou bastante aliviado, muito animado mesmo, porque não obstante a sua culpa fosse flagrante, ele vira que o juiz era amigo seu. E esse homem então ficou muito tranquilo, pensou assim: esse juiz poderá resolver o meu problema, é meu amigo, ele certamente vai aliviar-me aqui, dar um jeito de me absolver, de eliminar a culpa que eu tenho. Acontece que aquele juiz, muito embora fosse amigo daquele homem, era um juiz sério, um juiz que não iria corromper para ajudar alguém, ainda que este alguém fosse um amigo chegado, como era o caso daquele réu. E terminado o julgamento, o réu tomou um susto e viu toda a sua esperança dissipar-se, porque o juiz, que era justo, lavrou a sentença, bateu com o seu martelo na bancada e condenou o homem ao pagamento de uma multa pesada. O homem saiu dali tão desapontado. Mas o seu desapontamento não durou muito, porque na saída daquele tribunal, quando ele dirigiu-se ao local para fazer o pagamento daquela sua multa pesada, quem ele encontra ali, pagando aquela multa em seu lugar? O próprio juiz. E aí o homem, então, sentiu todo o alívio que não tinha sentido ainda durante aquele julgamento, porque não obstante ele houvesse sido condenado pelo seu melhor amigo, uma vez que o seu amigo não iria contrariar a sua lei, não iria contrariar as leis por causa de um conhecido, aquele juiz, não obstante não fosse corrupto, ao condenar o homem, resolveu ele próprio pagar a sentença, pagar a culpa, cumprir a punição no lugar do homem que foi condenado. Essa historinha ilustra bem o que é a justificação. A justificação é a maneira pela qual, vejamos aqui, Deus resolve o problema do homem diante da lei. Porque todo o pecador é devedor diante da lei de Deus. A lei de Deus estabelece que nós temos dívidas para com o Senhor. Nesta lei, nós somos enquadrados como pecadores, você e eu. Não vamos desconsiderar o fato de que, na medida em que nos tornamos maiores conhecedores da lei, tanto mais implicados pelos nossos pecados nós somos. O apóstolo Paulo explica que aqueles que viveram sem lei serão julgados, o que significa a verdade em contrário disso, que aqueles que vivem ou pecam pela lei
com a lei serão julgados. É por isso que aprendemos das Escrituras que aqueles a quem mais é dado, tanto mais lhes será cobrado. Porque a elucidação que temos a respeito de Cristo, da salvação, através do conhecimento que temos sobre as Escrituras, torna-nos muito mais implicados e tanto mais devedores da lei do Senhor. Mas todo homem, conhecedor ou não da lei, é implicado pela lei, ainda que aqueles que a lei desconhecem venham a ser julgados sem a lei, porque pecaram sem a lei, mas todos são devedores diante da lei. E o que Deus faz, portanto, não é corromper a lei para absolver o homem, porque isso Deus não faria. E como é que podemos afirmar que Deus não faria isto? Se há uma qualidade em nosso Deus, é que o nosso Deus não se contradiz. Deus não pode seguir, não pode ir contra aquilo que Ele próprio é. Nosso Deus não pode negar-se a si mesmo. Quando diz-nos as Escrituras que o nosso Deus é Pai das luzes, no qual não há sombra de variação, isso não é a respeito simplesmente da constância do seu amor ou da continuidade de suas misericórdias renovadas a cada manhã, mas também diz respeito quanto à impossibilidade do Senhor negar-se a si mesmo. Ele não se negará. E Ele não negará a lei que Ele próprio estabeleceu. Deus não se contradiz. Aquilo que Deus estabeleceu, Ele manterá. Certa vez, numa das aulas, um aluno me perguntou, mas Deus não poderia, com todo o poder que Ele tem, fazer um quadrado redondo? Não, Deus não faria um quadrado redondo, porque não seria um quadrado, seria um círculo. Deus jamais contrariaria as próprias leis que Ele estabeleceu. Mas se Ele é justo e também é amor, como é que Deus pode equacionar o problema da salvação do homem? Porque o homem está implicado diante da lei do Senhor, é condenado pela lei do Senhor. A solução para isso está no seguinte: Deus condena o homem pela lei, mas Ele provê que o homem não pague a sua condenação diante da lei. O próprio Deus providenciou que a condenação, que a pena que a lei impõe ao homem, seja cumprida, seja paga, seja sofrida pelo sacrifício de Cristo Jesus a favor do homem. Então, em Cristo, nós nos tornamos justificados. Vamos ler as explicações e as definições a respeito da justificação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O versículo aqui nos apresenta duas características chaves a respeito de Deus. Ele é o justo e Ele é o justificador. Ele é aquele que promove a justiça e também é aquele que garante o cumprimento da justiça no lugar do pecador. Deus é justo e justificador. Eu quero ler o primeiro tópico desse slide com os irmãos. A lei de Deus requer obediência e impõe castigo. Entretanto, naturalmente o homem não pode obedecer e não pode livrar-se da punição sozinho. Só Deus poderia resolver o problema do homem. Mais adiante, para solucionar o problema, Deus não poderia alterar a sua lei, porque Deus não se nega. A solução, portanto, foi que Deus passasse a agir como o justo
e o justificador. Aí está a maneira pela qual Deus nos isenta das nossas obrigações legais diante da lei. Com a justificação, Deus nos torna justos. É muito importante observarmos que, ao falarmos da justificação, estamos tratando de um ato instantâneo. É algo, irmãos, que talvez nós, se assumíssemos um lugar do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, se estivéssemos no lugar dele, talvez demorássemos para compreender. Na verdade, muitos crentes parecem ter um pouquinho de dificuldade em compreender isto. Sentem-se, quem sabe, desprezados, sentem-se incomodados quando percebem que alguém é trazido ou se chega diante de Deus em ato de conversão, de arrependimento, de redenção. E então aquela pessoa, com o coração sincero, evidentemente, é alcançada pelo sangue de Cristo e naquele instante ela é declarada justa. Ela pode ter chegado ao culto, para ficarmos aqui num quadro comum, bem próprio do nosso imaginário, que vemos as pessoas confirmarem a sua conversão nos apelos feitos após as pregações. A pessoa pode chegar para aquele culto, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, tendo vindo de um pecado recém-cometido. Pode ser alguém que tenha chegado para o culto, quem sabe, vindo de uma relação extraconjugal adulterina cometida em um motel. Pode ser alguém que chegou no culto naquele momento depois de ter cometido um crime contra o seu próximo. Mas mediante o arrependimento sincero, o pior dos pecadores, ao confessar Cristo como seu Salvador, é, em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, declarado justo. É o tipo de coisa que incomodou o irmão mais velho do filho pródigo e talvez cause algum incômodo em muitos cristãos. Mas isto não é da nossa conta, porque quem pagou a conta do pecado foi o Filho de Deus. E se Deus em seu Filho quis prover a justificação instantânea para nós, quem somos nós para questionar tal coisa? Não podemos agir como aqueles trabalhadores de primeira hora que tornaram-se inimigos e críticos dos trabalhadores da última hora, porque a vinha é do Senhor e Ele dá aos que se aproximam dEle como Ele bem entender. A paga é dEle. E uma coisa muito bela de notarmos, que nos causa ao coração bastante alegria: Deus é justo. Deus não comete injustiça. E Ele é tão justo que se torna não apenas o justo, mas o justificador. Nós, entretanto, não temos condições de agirmos nem como justos e nem como justificadores, e talvez então decidamos agir como justiceiros. E isso fará com que rejeitemos as pessoas que se aproximam de Deus buscando pela salvação. Eu quero ler para os irmãos um versículo que está separado aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, o verso 24. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24. Como você poderá ver neste versículo, o Senhor Jesus Cristo fez tudo o que era necessário para garantir a justificação a nós, os pecadores. Se Ele pode tornar alguém justo em si, se Deus pode declarar alguém justo em si, é porque Cristo cumpriu todas as exigências legais da própria lei divina. Vamos fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nós fomos sarados pelas chagas do Senhor Jesus Cristo. Observe isso.
alguém, ao ver um pecador arrependido, entregar ao Senhor Jesus Cristo a sua vida, pode dizer assim: olha, se esse pecador estiver sendo sincero, então ele vai mudar o modo dele de viver. Mas a exatidão teológica seria dizer assim: se o pecador estiver sendo sincero, a sua vida será transformada. Vamos admitir isto, que o pecador sincero e arrependido não muda a sua vida. O pecador sincero e arrependido tem a sua vida mudada, transformada. A salvação envolve a participação, a cooperação tanto do homem quanto de Deus. Nós chamamos isto de sinergismo, isto é, a cooperação das duas partes envolvidas no ato da salvação. E as duas partes são o próprio homem e Deus. A parte do homem é reconhecer que precisa de um Salvador, reconhecer sinceramente que é um pecador e pedir para ser salvo. A parte de Deus é providenciar a justificação, porque o homem não pode justificar a si mesmo. A nossa bondade não nos justifica, a nossa inteligência não nos qualifica, a nossa mansidão não nos dá bônus extras para alcançar a salvação. Então o pecador confessa, o pecador reconhece, o pecador pede. E Deus? Bom, Deus começa trabalhando na salvação, fazendo com que o pecador, que era devedor diante da lei, em Cristo, seja declarado justo. Eu trago aqui para os irmãos uma conta matemática para fazermos. Eu não sei se você gosta de matemática, se você desgosta, mas aqui temos uma equação para explicar a salvação. A minha culpa subtraída à minha sentença é igual a eu estou perdoado. Se eu me apresentasse diante de Deus com a minha culpa e o tribunal de Deus fosse igual a um tribunal humano qualquer, Deus acrescentaria sobre a minha culpa a sua sentença, e isso faria de mim um condenado. Mas graças a Deus que o nosso Senhor e Criador é misericordioso, e Ele não acrescenta à minha culpa a minha sentença. Ele subtrai a sua sentença da minha culpa, e isso faz com que eu me encontre em estado de perdão. A outra conta para fazermos: a minha fraqueza, somada à justiça de Deus, faz-me ser justificado em Deus. Notai que coisa maravilhosa é esta. Se fôssemos utilizar da nossa régua moral, se fôssemos utilizar da nossa régua de bondade ou de benesses, talvez nós fôssemos muito camaradas, muito bonzinhos, muito elásticos e tolerantes com aqueles a quem conhecemos e também conosco, e assim nós haveríamos de justificar-nos com a nossa própria justiça. Mas o Senhor Deus é que é o justificador, Ele é que nos justifica. E então, quando somos fracos, Deus coloca a justiça dele, na qual Ele age não apenas como juiz, mas como o justificador, e assim, mediante a nossa fraqueza, ou apesar da nossa fraqueza, Deus nos promove ao estado não de condenados, mas de pessoas justificadas através de Cristo Jesus. Quando falamos em justificação, vamos verificar que isso nos dá um novo relacionamento, abre-nos as portas para um novo relacionamento com Deus e com os aspectos da salvação, quando falamos sobre a justificação. Então a justificação traz para nós alguns benefícios. A justificação nos coloca em um novo relacionamento com a lei. Eu vou chamar a atenção dos irmãos para Romanos, capítulo de número 10, versículo 4. Romanos, capítulo de número 10, versículo 4.
Quando falamos sobre a justificação e quando somos justificados, a justificação nos coloca em uma nova condição diante da lei. Qual era a antiga condição? Você é um pecador. Como um pecador, você é devedor diante de Deus por causa da lei, porque você peca contra a lei. Aí o Senhor Deus providencia em Cristo que você seja justificado. Alguém poderia imaginar que o fato de sermos justificados em Cristo ou por Cristo significa que Cristo quebrou a lei, que Deus deu um jeitinho, coisa e expressão que todos nós, os brasileiros, lamentavelmente, conhecemos bem. Talvez não por praticar o jeitinho, mas por sabermos que tantas pessoas praticam jeitinhos para resolverem os seus problemas e as suas demandazinhas pessoais diante da lei. Mas Deus não dá jeitinho na lei, Deus dá uma solução para o pecado. Então Deus não quebra a lei, pelo contrário disso, o Senhor Jesus Cristo nos garante, nos assegura o quê? Que Ele veio não para revogar a lei e os profetas, mas veio para cumprir a lei e os profetas. Aí está o segredo. O nosso novo relacionamento com a lei está em que Cristo não quebrou a lei para nos favorecer, mas que Ele confirmou a lei e cumpriu a lei em nosso lugar. Mas como é que Cristo pode cumprir a lei em nosso lugar? Porque o Senhor Jesus é Ele próprio, aquele para quem a lei aponta, aquele para quem a lei leva, porque o Senhor Jesus Cristo é o alvo maior da lei. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra de Deus ainda nos diz em Romanos capítulo 5 e 1, que somos justificados, pois, mediante a fé, e assim nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei, quando nos é cumprida em Cristo Jesus, coloca-nos em uma condição de novo relacionamento com ela, mas ela também nos apresenta um novo relacionamento concernente à culpa pessoal. Para isso nós vamos ler Romanos, capítulo de número 8, o versículo 33 e o 34. Porque quando Cristo cumpre a lei em nosso lugar, quando Ele, sendo aquele para quem a lei aponta, quando Romanos 10 e 4 diz que Cristo é o fim da lei, está dizendo não que Cristo dá término à lei, não que Ele é o termo final da lei, mas sim que a lei aponta. Cristo é o teleios, Ele é o alvo, é o objetivo da lei. Então Cristo, como objetivo da lei, como Senhor da lei, Ele para nós age como aquele que nos dá um novo relacionamento com a nossa própria condição de culpados. Em Cristo nós nos tornamos isentos da culpa. E por que é que nos tornamos isentos da culpa? Porque foi Cristo quem morreu em nosso lugar e assumiu essa culpa em nosso lugar. Vamos ler Romanos capítulo de número 8, verso 33 e 34? Vamos meditar no que diz aí. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o Senhor Deus é quem nos justifica. Outro versículo para o qual eu quero chamar a atenção dos irmãos está em Tito capítulo 3, versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora nós vamos ver o que é que a Bíblia nos diz sobre a regeneração. Lembrando, conforme nós vimos no comecinho lá da nossa aula, com a justificação, Deus resolve a nossa pendência com a lei. Quando falamos sobre a regeneração, esse ato soteriológico, esse evento soteriológico, resolve o problema da morte
espiritual do homem. Então, vamos ver o que é que aprendemos nas Escrituras a respeito da regeneração. E temos aí já nos nossos apontamentos 2 versículos para os quais eu chamo a atenção dos meus irmãos. O primeiro deles está em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Com este versículo nós vamos aprender sobre a misericórdia do Senhor. Está aí nas anotações dos irmãos, Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O outro versículo que é importante lermos está no Evangelho de João, é o capítulo de número 1, versículos 12 e 13. João, capítulo de número 1, versículos 12 e 13. Também está aí nas anotações que passamos para os irmãos. Mas a todos quantos o receberam, dou-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A obra sobrenatural e instantânea de Deus para conceder nova vida ao pecador convertido é aquilo que nós chamamos de regeneração. O pecador é ressuscitado da morte para a vida. Ele é regenerado. Eu tomei a liberdade aí de fazer uma pequena brincadeira, mas que poderia ilustrar bem. Nós somos regenerados como se fôssemos zumbis pelo pecado, isto é, estivéssemos em estado de mortos-vivos, para sermos novas criaturas. E isso não acontece por causa das obras, acontece por causa do Senhor Jesus nas suas misericórdias, lavando-nos através de regeneração e renovação pelo Espírito. Isso é a regeneração. Como é que esta regeneração dá-se em nós? Como é que chegamos a experimentar a regeneração? Tanto a justificação quanto a regeneração são atos que se seguem instantaneamente à conversão, à confissão dos pecados, ao arrependimento e ao reconhecimento de que o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos salva, é aquele que nos livra do pecado. Então, o primeiro passo para que sejamos regenerados é este: ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler Romanos capítulo de número 1, versículo 16. Porque o Evangelho não é uma pregação morta. O Evangelho é uma pregação que leva vida. Romanos capítulo 1, 16 nos mostrará isso. E a partir do momento em que o ser humano ouve, escuta a palavra de Deus, este é o primeiro passo para que o homem consiga a regeneração, saia da morte espiritual e venha à vida espiritual. Ele, ao sair da morte espiritual, não terá mais o seu desejo inclinado às coisas do mundo, mas como nova criatura, como novo homem, como alguém que não vive mais em si, mas em quem Cristo vive, o homem assume a condição de regenerado. Romanos capítulo de número 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, e é o poder de Deus que leva o homem de morto para vivo. Segundo passo para a regeneração é que o homem creia na palavra de Deus e receba a salvação. Eu vou ler aqui um versículo para os irmãos,
está na primeira epístola de João, no capítulo de número 5. É a primeira epístola de João, capítulo de número 5, os versículos de 11 a 13. Com isso, nós vamos ver que crer na palavra de Deus leva-nos ao recebimento da salvação e nos coloca, assim, em estado de regenerados. 1 de João, capítulo 5, versículo 11 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Com esse texto aí, nós assumimos, portanto, que o passo, a etapa da regeneração é primeiro ouvir, depois crer e finalmente acontece o milagre da transformação que é operado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que comunica ao crente a sua nova vida. Isso está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo 5 e 6. É vital reconhecermos que isso não se trata de um milagre progressivo que é realizado aos poucos por esforços humanos, não. Quando falamos de regeneração, estamos falando de um milagre instantâneo. Por exemplo, é como um nenenzinho. Quando o neném nasce, ele já nasce pessoa. Ele já é pessoa. Quando alguém aceita Jesus Cristo, imediatamente já é regenerado. Essa pessoa já está em nova vida. Não é uma coisa que acontece ao longo do tempo da conversão. Não. A pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo agora é tão regenerado agora quanto será daqui a 30 anos, enquanto estiver servindo ao Senhor Jesus Cristo com fidelidade. Vamos ler então como é que o Espírito Santo opera isso em nós? João, capítulo de número 3, versos 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se é nascido do Espírito, é Espírito. Você recebe do Espírito a regeneração. Ele é que comunica a nova vida em nós. Mas vamos fazer aqui uma distinção muito importante para não confundirmos os conceitos. Uma coisa é ser regenerado e este é um ato instantâneo. Não confunda a regeneração com a santificação. Porque a santificação, ao contrário da regeneração, esta sim envolve não apenas um ato instantâneo, mas também tem a ver com uma questão processual. Nós vamos falar sobre isso daqui a bem poucos minutos, mas não confunda agora regeneração com a salvação. A regeneração é um ato instantâneo. Quais são os efeitos da regeneração? Nós vamos então ver o que é que a regeneração provoca em nós. Está nas anotações que nós passamos aos irmãos. Estão aí 4 pontos importantes sobre a regeneração. Para começarmos, João capítulo de número 5, verso 24. João capítulo de número 5, verso 24. Porque a regeneração provoca em nós uma nova vida. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nós temos aí que a regeneração nos tira da morte para a vida. Lembra quando Jesus falou com Nicodemos? Ele disse o que a Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Regeneração. Agora vamos a mais um aspecto provocado pela regeneração. Está aí nas notas que temos para os irmãos. A regeneração provoca em nós uma nova natureza. Anote essa referência aí. É a
é Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17. A regeneração provoca em nós uma nova natureza. Gálatas 5, 17. Vista da perspectiva celestial, a regeneração confere ao homem uma nova vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus. Olhando do ponto de vista terrestre, ela confere ao homem uma natureza nova, uma atitude nova, odiando o pecado e amando a justiça. É uma nova natureza. Gálatas capítulo 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Além disso, a regeneração coloca em nós vitória sobre o mundo. Eu vou ler aqui para os irmãos o versículo que está na primeira epístola de João. Anote essa referência também. 1 de João, capítulo de número 5, versículo 4. Essa é a vitória que a regeneração coloca nas nossas mãos. Se eu sou regenerado, se eu sou nova criatura, eu me torno alguém que tem ojeriza ao pecado, tem nojo do pecado, e esta pessoa então quererá e vencerá o mundo. 1 de João 5,4, vejamos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu amo esse versículo, é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. E por último, outro efeito da regeneração, está aí nas nossas anotações também, prepare-se para mais um versículo importante. A regeneração dá sobre nós vitória sobre o pecado. Vamos ler Romanos, anote essa referência, Romanos, capítulo de número 6, versículos 12 e 13. Romanos, capítulo de número 6, versículos 12 e 13. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. A razão, então, pela qual a luta do crente contra o pecado é a existência de duas diferentes naturezas num só corpo. Ainda está em nós a velha natureza. Um dia ela já reinou, um dia ela foi senhora de nós e ela quer continuar reinando em nossa vida. E ela está em rebelião contra a nova natureza, porque nós fomos tornados novas criaturas. Então esta guerra entre estas naturezas, uma que nos leva ao pecado e a outra que rejeita o pecado, nos é permitida vencer através dos efeitos da regeneração em nós, através do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ao próximo evento soteriológico. Vamos repassar os que vimos até o momento. Nós começamos a tratar o primeiro deles, que foi a justificação, resolve o problema do homem em sua dívida com a lei. Depois nós vimos a regeneração, resolve o problema do homem quanto à sua mortandade espiritual. Agora nós vamos falar sobre a adoção. A adoção resolve o problema do homem no que tange a sua inimizade para com o Senhor. Quando nós pensamos na inimizade com relação ao Senhor, vamos verificar pelo quê? Em razão do que nós nos tornamos inimigos de Deus. Tornamo-nos inimigos de Deus porque somos amigos do mundo. Tornamo-nos inimigos de Deus porque vivemos em amizade com o mundo. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo a respeito dos tempos trabalhosos, diz que mesmo dentro da igreja haveria aqueles que
demonstrariam aparência de piedade. Paulo diz assim: deles afasta-te, porque eles, tendo aparência de piedade, negam a eficácia do amor. E aí o apóstolo Paulo explica que essas pessoas são assim porque elas são mais amantes dos deleites do mundo do que são amantes de Deus. Então, isto é a Gênese, o Gênese. É de onde nasce a nossa inimizade com Deus. Como Deus resolve isso? Quando o ser humano aceita Cristo como Salvador, passa então a condição de filho de Deus, adotado por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz também a Timóteo assim, que nós somos filhos e devemos nos fortalecer na graça. Paulo diz a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esta graça, quando manifestada, dá ao homem a condição de ser adotado pelo Senhor Deus. Isso resolve o problema da nossa inimizade com Deus. Vamos ler aqui a definição de adoção e vamos verificar também os textos bíblicos separados, começando pelo que está na anotação dos meus irmãos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A adoção espiritual é parecida com a adoção humana, só que ela é muito mais abrangente, porque não dá ao adotado uma nova família simplesmente, mas dá ao adotado uma nova natureza. São as coisas que vemos nas Sagradas Escrituras e que nos mostram o quanto o mistério da salvação, os milagres operados em Cristo Jesus, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, estas coisas nos mostram quão grande é o amor de Deus para conosco. Quando Deus quer nos explicar a maneira pela qual Ele nos separa do pecado, nos toma para si, Ele se utiliza de palavras que nós conhecemos, de rotinas a respeito das quais temos algum tipo de convivência. Mas é claro que as coisas que nós conhecemos são apenas sombra, são apenas parte daquilo que de fato é a provisão da salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Então, para tentar nos explicar o que é que Deus está fazendo conosco quando nós nos arrependemos de nossos pecados, Deus chama um dos eventos soteriológicos deflagrados pela confissão de pecados, pelo arrependimento do pecador, Deus chama um desses eventos soteriológicos de adoção. Aí você pensa assim: adoção, conheço o que é adoção, eu era de uma família. Talvez eu tenha sido abandonado pelos meus pais e aí fui recebido numa outra família. Via de regra, o adotado sabe que é adotado. Não é uma regra, mas eventualmente há adotados que sempre se sentirão adotados e diferentes da família que o recebeu, ainda que a família o tenha recebido com sincero amor. Mas o adotado sempre saberá ser adotado. E alguns deles não apenas assim, mas também sofrem por sentirem-se adotados. Quando falamos em adoção, no entanto, do tipo que Deus dá a nós em Cristo Jesus, a coisa é diferente, é mais ampla. Não simplesmente Deus te recebe na família dele, Deus te transforma em familiar dele. É por isso que nós somos chamados nas Escrituras de herdeiros de Deus em Cristo. O Senhor Jesus é nosso irmão. Ele é o primogênito da ressurreição. A Bíblia diz em João 3,16 que ele é o unigênito de Deus. O que significa unigênito? Que ele é o único
do mesmo tipo, da mesma natureza que Deus, mas ele não é o único filho de Deus, porque você em Cristo também se tornou filho de Deus. Evidentemente que a sua natureza não é igual à de Cristo. A natureza de Cristo é divina, mas ele tem também natureza humana nele. É aquilo que teologicamente chama-se de união hipostática do Senhor Jesus Cristo, de suas naturezas. Ele é Deus e é homem. Você não será Deus como Cristo é Deus, mas Cristo é homem como você é homem. E ele então recebe você na família dele, como sendo irmão dele e filho legítimo de Deus. Então não simplesmente Deus nos dá uma família, ele nos dá a mesma natureza da família dele. A adoção espiritual providenciada em Cristo é coisa sublime. É coisa maravilhosa, é augusta demais e difícil de ser traduzida em poucas palavras. Nós temos uma família espiritual providenciada por Deus em Cristo e nós não levaremos em nossas certidões de nascimento o caráter de adotados, mas teremos em nossas certidões de nascimento o mesmo caráter de Deus, porque assim como Ele é, nós o veremos e nós também seremos e estaremos com Ele. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos ser um, assim como Ele e o Pai também são um. Há uma unidade provocada na adoção espiritual que Cristo providenciou quando morreu por nós na cruz do Calvário. Então vamos ver o que é que a adoção faz por nós. Estão aí três aspectos da adoção e nós vamos verificar agora o que é que a adoção provoca em nós. A adoção faz com que nós sejamos irmãos em Cristo Jesus. E se somos irmãos em Cristo, nós somos também irmãos de Cristo. Agora vamos ler o que está escrito em Efésios, capítulo de número 2, verso 19. Anotem essa referência, aí onde está escrito irmãos em Cristo. Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 2,19, nós temos uma família, nessa família não tem adotado, não tem gentil, não tem estrangeiro, não tem bárbaro, não tem judeu, nessa família há apenas os filhos de Deus. Então a adoção conserva, provoca, mantém uma unidade familiar em que Deus é o Pai e Cristo é o nosso irmão mais velho. Eu ouvi uma história há tantos anos atrás, ainda nos meus tempos de infância. Como faz muito tempo que eu ouvi essa história, olha, pode até ser que eu a reproduza aqui com algum tipo de imprecisão. Se eu o fizer, eu peço aos irmãos que perdoem a minha fraca memória. Mas conta-se que em determinado país do leste europeu, durante o período do regime socialista, comunista, fechado, ateu e que perseguia os cristãos, um pastor que estava saindo de sua casa para realizar a Santa Ceia na igreja foi parado por oficiais policiais que desconfiaram que aquele homem era um servo de Deus. E aí, no meio das perguntas que fizeram àquele ministro, quiseram saber quem era ele, onde ele estava indo, o que ele estava fazendo. Ele, com segurança de quem faz parte da família de Deus, adotado e com nova natureza, respondeu aos oficiais: olha, eu estou indo à casa do meu pai porque morreu o nosso irmão mais velho e será feita a leitura do testamento. Ele disse toda a verdade e os homens o liberaram para prosseguir em sua ida até a igreja. Contou mentira esse obreiro? De forma alguma. Proferiu ele a maior de todas as verdades espirituais. Em Cristo Jesus nós nos tornamos participantes da família de Deus. Outro aspecto que temos está aí nas nossas anotações. Se nós passamos a ser
membros da família, também nos tornamos herdeiros daquilo que Deus tem para nós. Anote a referência aí, anote a referência. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando falamos então a respeito da adoção, a adoção em Cristo Jesus nos permite gozar de tudo aquilo que os filhos de Deus passam a desfrutar. Nós nos tornamos automaticamente herdeiros. Eu estava conversando algum tempo atrás com a missionária Doris Johnson. A missionária Doris Johnson, para quem não sabe, é a viúva do grande e saudoso missionário Bernard Johnson, servo de Deus, usado pelo Senhor para ainda no ano de 1979 fundar aqui no Brasil a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus e em 1987 a Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E ela estava me contando o seguinte, que é um traço cultural nos Estados Unidos que as famílias mantenham o seu testamento devidamente atualizado. Por qualquer necessidade, por qualquer coisa, por qualquer mudança, por compra ou venda, aquisição, por desfazer-se de patrimônio, sempre o testamento é atualizado para garantir-se a justa partilha dos bens. Aqui no Brasil, fazer um testamento não é necessariamente uma cultura nossa, não é necessariamente uma cultura. E se você observar bem, parece que nós temos aqui um comportamento daqueles que pensam que tudo está resolvido quando da morte dos pais, no que diz respeito ao espólio e à herança, como se não houvesse qualquer tipo de imprevisto nisso aí. Eu não sei se de fato não há, eu não sou advogado, mas de uma coisa eu sei. Em Cristo Jesus, as questões relativas à herança não têm imprevistos. Todos nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu disse aos irmãos, então, para que pensássemos a respeito dessa referência. Nós nos tornamos herdeiros de Cristo. Eu quero ler para os irmãos um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. E você vai ver aí que nós temos garantida uma herança em Cristo, sem imprevisto. Acompanhamos a leitura. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A outra questão que a adoção promove em nós é a herança condicional. Mas você pode perguntar, o professor acabou de falar que não tem imprevistos na herança. Não tem imprevisto com a herança, pode ter com o herdeiro. Aí é outra questão. Porque há uma herança, ela está garantida? Sim. Porém, tem uma condição aí. E essa condição não está em Deus, este ser não está em Cristo e nem no espólio. Ele está em nós, os herdeiros. Anote essa referência. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 7. Apocalipse 21, 7. Não adianta que Cristo tenha morrido na cruz por mim. Não adianta que eu tenha vivido 40, 50, 60 anos na igreja como obreiro, atuante, trabalhador, não faltado aos cultos, tendo demonstrado fervor, se eu não mantiver a minha carreira até o fim. Apocalipse 21, 7. O que diz a palavra de Deus? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quem herdará? O vencedor.
Então não simplesmente é questão de um dia ter confessado a Cristo, mas é de reconhecer que, enquanto não baixarmos a fria sepultura, não estaremos a salvo da influência do pecado. Não existe garantia de imunidade contra o pecado. Você pode gozar sim em seu coração, pela ação do Espírito Santo, da certeza da salvação. Mas isso não te coloca em condição de imunidade quanto ao pecado, muito ao contrário disso. Vamos nos lembrar do que é que está contado pelo evangelista João no capítulo de número 8 do seu evangelho. Em João capítulo 8 é trazida diante do Senhor Jesus Cristo aquela mulher que fora surpreendida no próprio ato do adultério. Pense na crueza daquele momento. Como será que aquela mulher foi trazida diante de Jesus, hein? Talvez ainda sem condições de ter coberto a própria nudez, em situação de pecado, flagrante, vexatório. Nem vou entrar no mérito e perguntar onde é que estava o homem com quem ela adulterava, porque certamente ele estava hipocritamente no meio daquela turba. Mas a mulher foi trazida diante de Deus, no próprio ato do adultério. Talvez esforçando-se para cobrir-se com algum lençol ou tentando colocar ainda alguma das peças de roupa que conseguiu tomar naquele ato de flagrante. E aí os homens colocam a mulher diante do Senhor Jesus Cristo e acontece algo que é maravilhoso. O Senhor Jesus olha para a multidão e diz-lhes, mediante a sua sede, não de justiça, mas de justiçamento, porque eles não estavam ali como justificadores, mas como justiceiros. E o Senhor Jesus olha a multidão e diz o que é a multidão? Aquele dentre vós que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E aí nós sabemos o que aconteceu. Esse versículo nós conhecemos, mas o interessante é o que vem após este versículo, quando a palavra do Senhor diz assim: e começaram a sair de diante dele todos, a começar pelos mais velhos. O pecado não tem idade, o pecado não escolhe cultura, não escolhe posição social, não existe condição de imunidade quanto ao pecado. Você não é bom para resistir ao pecado, você não é firme e forte para resistir sozinho ao pecado. Ainda que a sua natureza tenha sido mudada na regeneração, isso não te torna vacinado contra o pecado. A palavra de Deus nos recomenda, e é o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: foge, corre das paixões da mocidade. Há muitas coisas contra as quais a Bíblia nos manda resistir, inclusive diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É possível e preciso resistir a Satanás, mas não é possível que tentemos, por próprias forças, resistir ao pecado, porque concernente ao pecado, você é sempre fraco, você é sempre frágil. Você deve fugir do pecado. Não tente resistir-lhe, você cairá. Fuja do pecado. Faça como José do Egito. Ele estava lá, na casa de Potifar, foi assediado por aquela mulher. O que você acha que teria acontecido se José tentasse pregar a mulher de Potifar? Não, minha senhora, sente-se aqui, eu quero conversar com a senhora sobre a lei do nosso Deus, e a lei diz para não cobiçar a mulher ou a casa do próximo. Olha, deixa eu explicar para a senhora o destino que tem os adúlteros. Ele ia adulterar com ela, ele ia pecar com ela. A nobreza, a grandeza desse homem, ainda jovem naquele momento, foi ter sabido reconhecer, não que ele ter sabido reconhecer a sua fraqueza quanto ao pecado. Não que ele seja forte contra o pecado, porque não era. Sua grandeza estava em reconhecer a sua fraqueza. Temos uma herança? Temos, mas ela é somente ao que vencer. Agora aproximamos-nos de um ponto importante, é o último de nossa aula, que trata a respeito da santificação. Nós vamos avançar aqui e com isto
talvez passemos por cima do horário previsto do intervalo, mas eu tomo a liberdade de fazer assim e quem sabe dispensar os irmãos um pouquinho mais cedo e poder concluir o nosso estudo, o nosso ensino, sem fazer nenhum tipo de interrupção. Enquanto você se prepara aí, abra as notas na página que tem por título Santificação. Nós temos alguns versículos para ler daí em diante. E quando temos lido os versículos, você tem escutado ao fundo a voz de uma locutora. Eu quero agradecer a ajuda dela, é a irmã Mabile, ela trabalha aqui na Faetade, é uma das nossas assistentes acadêmicas na Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Queremos agradecer a ajuda dela, também agradecer a ajuda do irmão César, que é nosso companheiro de trabalho aqui, também na Faetade. Ele nos tem ajudado com as transmissões da aula de hoje. E dizer aos irmãos que, aliás, estão aí, que não obstante estão estudando teologia, neste curso tão bom preparado por sua igreja, sem qualquer pretensão de proselitismo. Mas sim, é verdade, a Faetade também está de portas abertas, caso os irmãos queiram ampliar e dar prosseguimento aos seus estudos. Mas abriu aí na página da santificação, então vamos ler o que é que a Bíblia nos ensina sobre a santificação. Vamos começar com a leitura de 2 aos Coríntios, capítulo de número 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que palavra importante, é chave. Aperfeiçoando a nossa santidade. Aperfeiçoando. Então vamos recapitular o que vimos até agora. Os eventos soteriológicos. Nós começamos pela justificação, resolve o problema do homem diante da lei. Passamos pela regeneração, resolve o problema da morte espiritual. A seguir, falamos da adoção, resolve o problema da morte no que diz respeito à inimizade com Deus. E chegamos à santificação. A santificação resolve o problema do homem que é escravo do pecado. Mas, ao contrário daquilo que acontece com a justificação, a regeneração e a adoção, que são atos instantâneos, acabou, você aceitou Jesus, já é justo, já é regenerado, já é adotado. Você também é declarado santo, mas a santificação, não obstante tenha o caráter posicional, não era santo, agora é. Também tem uma característica que é a de aperfeiçoamento. A santificação, diferente da justificação, da regeneração ou da adoção, além do caráter posicional, ela também é progressiva. Quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo, imediatamente é feito justo. Não era justo, agora é. Essa pessoa era morta, agora é viva. Ela não fazia parte da família de Deus, agora faz. Tudo instantâneo. Ela não era santa, agora é. Agora atenção. Quando dizemos era santa, não era santa, não era, agora é, santificação posicional. É tirada da posição de pecador, colocada na posição de santa. Não olha atravessado não para o sujeito que acabou de aceitar Jesus Cristo, porque agora ele é santo igual você. Talvez ele tivesse o comportamento moral mais terrível. Talvez fosse ele um pedófilo, um homossexual, um inimigo declarado do Evangelho, um matador de cristãos como Paulo foi. Talvez ele tivesse uma vida, aliás, talvez não, era pecador e ele tinha a pior vida moral que você possa imaginar. Mas se ele se converteu, agora ele é justo, agora ele é regenerado, agora ele é adotado e Deus está dizendo que ele é santo. Ponto final. E o que Deus fez com ele, faz com você. Ou o que fez com você, faz com ele. Então vamos entender as características da santificação. O outro versículo que está aí é Efésios, capítulo 4, 12, que diz:
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Isso quer dizer o quê? Isto fala que os ministérios na igreja, porque é disso que está falando o contexto aí de Efésios 4, tem esta finalidade, o aperfeiçoamento dos santos. Significa, portanto, que a santidade, além de ser posicional, também é progressiva. O regenerado é nova criatura, não gosta do pecado, não ama mais o pecado, mas eventualmente peca. O que vai fazendo com que fiquemos longe do pecado é a santificação progressiva. Então vamos ver aqui alguns versículos importantes a respeito da santificação. Está aí nas anotações que nós passamos aos irmãos. Bom, começando a história, nós vamos ler alguns desses versículos. Vamos reconhecer o seguinte, que a santificação é uma batalha diária. Você deve ler depois com calma o capítulo 7 e o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Tem que ler os 2 capítulos todos, tá bom? Mas nós vamos ler alguns versículos. Bom, falando sobre batalha diária, é preciso reconhecer a origem do problema e a solução. Qual é a origem do problema? É o pecado. Qual é a solução? É a santificação. E é uma batalha diária. Você precisa lutar contra o pecado todos os dias. Um dos livros que eu li na minha juventude e que mais me marcou foi um livro publicado pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, chamado Pureza Sexual. Ao longo da minha vida, eu cheguei a comprar 4, talvez 5 exemplares deste livro. Eu comprava, guardava em minha biblioteca, alguém precisava de alguma orientação, eu dava o livro. Comprava-o de novo, vinha um jovem precisando de conselho, eu dava o livro. E assim foi que comprei já 4 ou 5 exemplares desse. Hoje não tenho nenhum, porque eu procuro para comprar e não encontro, infelizmente. Mas por que este livro foi tão importante? Porque o livro, escrito por um homem, um missionário chamado Robert Daniels, este homem falou sobre pureza sexual para homens. Mas, a despeito do contexto que era de pureza sexual, os conselhos que ele dava ali quanto ao pecado serviam para qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de problema que ameaça a nossa santidade. E esse homem contou que ao longo de sua vida, mesmo como obreiro, mesmo como pastor, ele não conseguia se livrar de determinados vícios ligados ao comportamento sexual. Ele tomou algumas medidas para combater esse pecado na sua vida. Ele conta que fazia jejuns de 2 ou 3 dias, mas não para se consagrar, para se castigar. Ficava, às vezes, ajoelhado no próprio quarto, em posição bastante rija, durante algumas horas, para castigar o corpo, sempre que ele tinha contato com algum tipo de coisa que fazia-o pecar na pureza sexual. Mas é claro que essas coisas não funcionavam. E esse homem, então, descobre o óbvio, o simples, que para a luta contra o pecado e a favor da santidade, nós temos um aliado poderoso e tremendo, e este tal aliado se chama Palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo orou pelos discípulos, Cristo orou dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a palavra é que nos santifica. Quando o pastor Robert Daniels tomou este versículo nas mãos, ele foi despertado em seu coração para o simples, para o evidente e que ele não estava enxergando. Ele precisava municiar-se de palavra de Deus, sim, palavra, escritura, para resistir ao pecado. E por quê? Porque a palavra é que santifica. Se você puder rapidamente pensar em alguns versículos sobre a Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus é mais poderosa e penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12.
Quando o apóstolo Paulo falou com Timóteo, dizendo a Timóteo que pregasse, durante 2 versículos, um no final do capítulo 3, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, e na abertura do capítulo seguinte, ele ressalta o caráter da Bíblia, de ensinar, corrigir, redarguir, instruir e preparar em justiça. As Escrituras é que são a nossa arma contra o pecado. A santidade é uma luta diária. E você não vence isso se não decorar a Bíblia, não meditar na Bíblia, porque a Bíblia é que revela o caráter santo do nosso Deus. O Senhor Jesus de vez em quando era inquirido pelos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, e ele diz assim a eles: vós examinais as Escrituras porque buscais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Então, se a Bíblia testifica de Cristo, se aponta para Cristo, ela é poderosa para nos fazer igual ao próprio Cristo. Outra coisa importante na batalha contra o pecado a favor da santidade está em Romanos capítulo de número 8, verso 14. Romanos 8, verso 14. Leiamos a palavra de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você não pode arrefecer nesta batalha espiritual. Você precisa assumir uma postura de lutador, e é uma luta incessante contra o pecado. A santidade deve ser mantida, buscada, e por ela devemos lutar todos os dias, porque a santidade é aquilo que nos mantém livres do pecado. O outro versículo que nós vamos ler está em Romanos ainda, no capítulo de número 8, o versículo 5 até o 9. Romanos 8, de 5 a 9. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe, portanto, você tem que andar no Espírito. Há uma coisa aqui que pode ajudar bastante. Eu não sei se os irmãos já fizeram estudos na área de pneumatologia. Quando falamos em pneumatologia, estudamos não apenas a pessoa, mas também a ação do Espírito Santo. E aí você pode chamar esse estudo de paracletologia também. Se bem que paracletologia tem mais a ver com a obra. Mas ao falarmos sobre o Espírito, nos estudos de pneumatologia, nós descobrimos uma coisa poderosa e reconfortadora nas Escrituras. O Espírito de Deus multiplica os efeitos da salvação na vida do crente. Então, por exemplo, você é salvo para ser filho. O Espírito te faz testemunha. Você é salvo e, quando é salvo, é vestido de branco. O Espírito te reveste. Quando você é salvo, você é salvo e participa, toma da água da vida. O Espírito faz com que rios de água viva corram em você. O Espírito de Deus multiplica, portanto, os efeitos da salvação na vida do salvo. O que nos faz compreender de maneira muito clara e evidente o seguinte: a salvação não é ponto de chegada, é ponto de partida. A partir do momento em que alguém se salva em Cristo ou é salvo por Cristo, se torna justo, regenerado, adotado e declarado santo. Mas isso é só o começo, porque você precisa ampliar, progredir no caráter da sua santidade. Vamos ver agora Romanos, capítulo de número 8, versículos 10, 11 e 12. Romanos 8, versículos 10, 11 e 12. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Eu quero que os irmãos anotem, por favor, 3 palavras. Essas 3 palavras explicam a mecânica da santidade. Nós já dissemos até agora que a santificação é posicional, isto é, a pessoa que vai lá, aceita o Senhor Jesus Cristo, é declarada santa, está com todas as suas pendências espirituais resolvidas. Como é linda a graça de Deus, como é maravilhosa esta graça. É como compôs John Newton no seu poema Amazing Grace, é uma graça maravilhosa, é uma graça incrível, é uma graça que não pode ser traduzida em palavras humanas. Eu amo muito este hino, Amazing Grace. Fala a respeito da graça irresistível, a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Fala sobre como nós éramos cegos e de repente passamos a ver, e quando vimos enxergamos que éramos pecadores. Procurávamos, mas agora encontramos a salvação em Cristo. Então, a graça posicional, e ela é progressiva, significa que nós buscaremos aperfeiçoar a salvação que o Senhor Jesus Cristo tem dado a nós através do seu sacrifício. Contudo, precisamos entender que esta salvação, essa santificação, tem 3 características importantes. Anote essa primeira palavra, são 3, anote a primeira. A santidade é pessoal. Pessoal. O apóstolo Paulo diz que ele, se pudesse, se faria maldito pelos seus irmãos. Que se ele pudesse, morreria para salvar aos seus irmãos. Ele não pode. Por quê? Porque as questões relativas à salvação são pessoais e a sua santidade é sua. Eu tenho estado em casa, na última semana, em uma campanha de oração, porque todo pai tem que fazer isso, pelos meus filhos. Então, de madrugada, eu me acordo. Aliás, eu me acordo não, eu tenho pedido para Jesus me acordar e ele tem acordado. E, irmãos, como Jesus é pontual, toda a madrugada na mesma hora, no melhor do sono, Jesus acorda. É incrível, incrível. E aí eu vou lá no quarto, dobro os joelhos ao lado da cama, oro pelo Estevão, oro pela Amy, pelo meu meninão, pela minha princesinha, porque sim, em casa eu tenho uma princesa. E então oro por eles e oro para que Deus não os deixe perderem-se, para que o Senhor sempre os preserve em santidade. Se eu pudesse, eu faria qualquer coisa para garantir a salvação dos meus filhos, mas eu não posso, meus amados irmãos. Infelizmente eu não posso. É algo que demanda deles compromisso para com Deus, porque a santidade é pessoal. Segunda palavra importante, anote aí. Primeira, pessoal. Segunda coisa, a santidade é intransferível. Assim como eu mesmo cultivo a minha santidade, como eu mantenho em dignidade o tesouro que me foi dado, ainda que em um vaso frágil de barro, eu também sou aquele que tenho a santidade, a minha própria, eu não posso dá-la aos outros. Ela é pessoal e ela é intransferível. E terceira característica da santidade, anote essa terceira palavra. A primeira é pessoal, a segunda é intransferível, a terceira, a santidade é inegociável. Aquilo que era pecado 100 anos atrás é pecado hoje, será pecado amanhã. Por mais que o discurso no mundo seja imoral, seja um discurso elástico que compreende todo tipo de comportamento iníquo e pecador, o nosso Deus não muda. Ele ainda é Deus que abomina o divórcio e abominará por toda a eternidade. Ele é Deus que vê o homossexualismo como uma prática de abominação. É Deus que não gosta da idolatria. É Deus ciumento, diz-nos as Escrituras, e Ele não vai mudar.
Volto a citar o versículo do começo da aula. É o Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Esse é o nosso Deus. Então é inegociável a condição de santidade. A santidade significa libertação do pecado. Tem gente que toma a santidade como sendo um peso, por um entendimento equivocado, imaginando assim, a santidade tem a ver com uso e costume. Tem sim também. Tem também, mas não exclusivamente. Mas mesmo no que tange a questão do uso e costume, observe isto. Preste atenção. Você passará a fazer uso de certos costumes santos, não porque tem um peso te obrigando a isso, mas porque o peso foi tirado e você pode agora renunciar a si mesmo e em liberdade desejar seguir o Senhor Jesus Cristo. Alguns dias atrás eu estava lendo um livro de uma filósofa brasileira chamada Viviane Mosé. Eu não terminei o livro ainda, então não posso dizer aos irmãos se é bom ou não. Mas até onde eu li apenas 2 capítulos, peguei o livro há poucos dias atrás, não tive tanto tempo assim. Mas os 2 primeiros capítulos que eu li achei bastante interessante, sobretudo quando ela diz o seguinte, que nós estamos vivendo um momento histérico em nosso Brasil, onde as pessoas estão sendo coagidas, estão sendo obrigadas a assumir um comportamento que algum tempo atrás não se via. Só que esse comportamento, e é claro que ela está falando principalmente dos comportamentos relativos à nova moral, que de moral não tem nada, é amoral. E ela estava dizendo o seguinte, as pessoas estão assumindo esse novo comportamento, não por liberdade, mas obrigação. Você tem que ser gay. O casado heterossexual está obrigado a adulterar e ter relacionamentos líquidos, que são aqueles relacionamentos rasos, que não se perpetuam, que não se prolongam para toda a vida. E o que ela disse, está correto, é isto. A pessoa hoje é obrigada ao comportamento da nova moral. E ela não faz isso por liberdade, faz por obrigação. E é claro que o mérito desta filósofa não é dela, não, porque a Bíblia já dizia isso desde sempre. Porque a pessoa que peca é presa pelo pecado. A palavra de Deus diz, e é Pedro dizendo, que aquele que é vencido, por aquele que o venceu é dominado. E o homem que peca, portanto, é dominado pelo pecado que o venceu. Sendo assim, quando você diz, eu viverei a minha vida em santidade, não é porque você está debaixo do peso, do jugo, do uso ou do costume, mas você está livre do peso do pecado e pode viver em liberdade. Com isso, vamos então agora à etapa final do nosso estudo, é o último ponto, a glorificação. A glorificação é um ato culminante da obra redentora de Deus no homem. Quando for glorificado, o crente estará moralmente aperfeiçoado, terá recebido um corpo glorificado, terá herdado a sua herança eterna e terá recebido como sua recompensa o louvor da parte de Deus e uma posição no céu. Temos a promessa de um corpo imortal. Cristo ressuscitou e na ressurreição de Cristo nós temos esperança de vida nele. A ressurreição espiritual acontece quando morremos para o pecado. Em Cristo Jesus nós obtemos a vitória sobre o pecado, mas esta vitória só é final e total quando estivermos longe do alcance da maldade, em glorificação com Cristo. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13. O que diz a palavra do Senhor? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E então nós estaremos ressuscitados para a eternidade no arrebatamento. O que fica destes pontos essenciais, desses eventos soteriológicos, é esta conclusão. Enquanto não baixarmos a fria sepultura, ainda seremos passíveis de aumentarmos a nossa dívida de pecado contra a lei de Deus. Mas João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo
de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para nós fica agora a recomendação do Senhor Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus Cristo está voltando e precisamos de viver em santidade para honrarmos ao nosso Deus. Eu agradeço a sua companhia, sua paciência, agradeço que você tenha estado aqui durante todo esse tempo acompanhando esse estudo bíblico. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E não se esqueça que é a sua santidade aquilo que Deus quer, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor.